Fala, Jean. E aí, tudo bem? Opa, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Vamos aguardar aí mais um tempo aí, uns 2, 3 minutinhos, o pessoal entrando. Pessoal, vai entrando aí, vai colocar o aviãozinho aí, convida teus colegas aí, os amigos, tá? Para participar dessa live aí com o grande Jean aí, especialista em linha health, ok? Você fica aí em Campinas, né, Jean? Sim, sim, eu moro em Campinas. Ah, eu morei aí também no Parque Prado, no Barão Geraldo, Conheço. aí eu É, trabalhei aí na inclusive, Ito, em Valinhos. ó, legal. Lá em Barão tem a Unicamp, né? Que é um dos hospitais que a gente estava participando do projeto. Bacana. Ah, bacana. Vamos lá, pessoal, convida aí, manda um aviãozinho para os teus amigos aí, para os colegas, tá? Já vamos começar a live aí de Lean Hell. E aí, muito trabalho nessa pandemia, Gê? Cara, aumentou bastante a demanda, né? A gente teve que mudar um pouco o foco do projeto. Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas está tendo bastante demanda. O trabalho tá pesado. É, na Braskem também, cara, eu achei que depois dessa pandemia o trabalho aumentou, a demanda pelos projetos críticos, né? Tem que fazer tudo tipo, em curto prazo, né? Sim, sim. É, o nosso mudou totalmente o foco, mas graças a Deus tem bastante trabalho e a gente está conseguindo ajudar muita gente, muito hospital e salvando bastante vida. É, isso que é bacana, né, cara? O trabalho de vocês tem esse lado aí recompensador também, né? Que é a parte de ajudar vidas, né? Depois Sim, eu vou falar sim. também um pouco, a gente está com uma startup aqui, né, que chama Agendei Saúde, que a ideia é justamente aumentar a acessibilidade da saúde para a população, né? A gente sabe que hoje mais de 80% da população não tem acesso à saúde, e a ideia dessa startup Agendei Saúde é levar a saúde de forma bem facilitada para essa população aí mais carente. Legal, bacana. Vamos lá, dá mais uns 2 minutinhos aí, chama aí, aproveita aí, pessoal, clica no aviãozinho embaixo, convida os teus contatos aí para não perder essa live, tá? E agora você está na Bahia, é isso, Murilo? Isso, minha família é daqui, cara. Eu morei aí, minha esposa é daí de Louveira, né? Inclusive a Ah, gente tem casa aí ainda em Vinhedo, mas aí minha família, os pais moram aqui, e acabei vindo para voltando. E aqui realmente é bem carente a ideia de fazer essas lives aí de Lean, porque realmente é difícil você achar cursos, instituições que tenham disponibilidade, né, e recursos para fazer esse tipo de treinamento, de capacitação para as pessoas. Né? é. Realmente, no ano passado eu ainda não estava no Lean Health, eu estava numa outra consultoria de Lean, na área de refeição coletiva. A gente fez alguns trabalhos aí na Bahia, bem bacana também, ajudando o pessoal. Aqui foi no ano passado nós fizemos 2 treinamentos aqui com o Lean Institute, né, lá na Braskem. E aí aquele treinamento que abre para outras empresas. E pô, a procura foi bem grande. A gente esperava um treinamento aí com umas 15 pessoas, eu acho que deu mais de 20, cara. Então, assim, e os custos do Lean Institute, eles são um pouco caros, né? Principalmente para a região aqui. Ah, e a procura foi grande, tanto que esse ano estava planejado, né, a gente fazer mais alguns cursos aqui com o Lean Institute, mas vai ficar para o próximo ano. Então vamos lá, vamos começar aí, pessoal. Passou aí já 3 minutos do horário combinado, né? Como tem aí. É, bagunçou tudo, viu, cara? Vamos lá, vamos começar aí. Eu vou me apresentar e aí
Jean já se apresenta, né? Então eu sou o Murilo, aí faço parte de uma equipe hoje no Lean, Six Sigma Nordeste. A ideia é a gente trazer sempre lives, algumas capacitações gratuitas aí para o pessoal aqui da Bahia, né? Principalmente estudantes que estão em busca aí de conhecer um pouco mais sobre o Lean, tá? E aí hoje a gente vai conversar aí com o Jean, especialista em Lean Health, né? E aí, Jean, fica aí a palavra já contigo para te apresentar e falar um pouco mais sobre a tua carreira. Travou um pouco, mas vamos lá, Jean. Acho que a primeira pergunta que vem aqui é o que é o Lean Health, né? E quais que são os seus objetivos? Fala, travou um pouco, mas acho que agora voltou. Deixa eu ver se tá ok aqui para mim. Então, a primeira pergunta aí que tem do pessoal que é o Lean Health e seus objetivos, né? Tirar o tempo de espera, reduzir o lead time dele, reduzir o tempo que ele passa dentro do hospital, aumentar o giro de leito, né, fazer o leito absorver mais pacientes, facilitar realmente, melhorar o atendimento dos hospitais. Então, esse é o objetivo do Lean Health. Ok. A outra pergunta aqui, né, a questão de quais são os principais desafios aí da implementação, né? Conta um pouco aí para a gente dos desafios que você teve, o passo a passo, né, a sequência, o que é que você orienta para as pessoas que querem implementar o Lean Health aí, ou a metodologia Lean em seus processos, né? Os principais desafios eu acho que é o mesmo de vários lugares, né? É engajar o pessoal, é mostrar para eles, conseguir mostrar para eles o valor de melhorar os processos. É porque o hospital, ele nunca teve essa cultura, né? Diferente da indústria, que já vive isso há muitos anos, o hospital ele não tem tanto contato com esse tipo de trabalho, com esse tipo de gestão. Então, o desafio maior é realmente mostrar para eles os benefícios de aplicar as ferramentas. Esse vem sendo o principal desafio. E o passo a passo, Gian, o que é que você orienta na sequência, né? O que é que
você fez no primeiro momento, o que é que você faz durante a implementação, como é que você verifica os projetos quando são concluídos, como é que você faz essa fase aí do DMAIC no hospital, né? Porque na indústria é muito mais palpável, né? No hospital talvez seja mais complexo, aí qual que é a tua visão? Nós temos um cronograma montado que a gente vai visita a visita ensinando para eles alguns conceitos. Então a gente começa pelo básico, a gente começa mostrando os 5S, né, que o hospital não conhece. Realmente, organização em alguns lugares é difícil, principalmente no pronto-socorro, com aquela loucura de paciente internado para todo lado. Então, quando você mostra a ferramenta e já aplica essa ferramenta e eles veem o resultado, né, não só na organização, como na facilidade de aumento de produtividade, né, você encontrar algo que você precisa de uma forma mais rápida, então aí eles começam a dar valor e ver que as ferramentas funcionam. Então aí a gente vai indo passo a passo, depois a gente faz um VSM, aplica o VSM para ver aonde estão os desperdícios, mostrar para eles o quão de atividades que não está agregando valor eles estão fazendo no dia a dia. Depois a gente aplica outras ferramentas que aí já não é mais tanto de Lean, mas envolve Lean também, que é ferramentas de giro de leito, para facilitar o aumento do giro do leito, ou seja, previsão de alta, programação de alta, que é coisas que geralmente os hospitais não fazem. Eles deixam para fazer a alta do paciente depois que ele já está melhorado. Então, poderia ter feito um trabalho combinado aí, né? Enquanto o paciente está sendo atendido, está passando pelos tratamentos, já tem uma programação, ó, pelo evolutivo desse paciente, daqui 2 dias ele pode ter alta. Então, daqui a 2 dias, na verdade, amanhã eu já vou ligar para os parentes dele para já preparar para vir buscar ele, ou arrumar uma ambulância, enfim, trabalho combinado, para fazer o leito girar mais rápido. E aí a gente vai aplicando essas ferramentas e o resultado com certeza vem, porque no dia a dia eles não fazem esse tipo de coisa. Que no hospital o leito é como se fosse a máquina na indústria, né? Então, na indústria a gente tem lá para a máquina, né? O OEE, né? Não sei se aí no hospital vocês também medem a eficiência do leito, né? Tem Sim. isso também, Gia? Sim, tem a taxa de ocupação do leito, tem o tempo médio de permanência, né? Então a ideia é sempre reduzir o tempo médio de permanência do paciente. Então algumas coisas mudam, mas a essência é a mesma, né? Fazer um setup rápido, por exemplo, o paciente ele saiu do leito, ele já está de alta, só que ele continua ali porque não foi feito esses trâmites ainda, então ele demora para efetivamente sair do leito. E aí depois que ele sai, ainda vem uma equipe higienizar esse leito. Então, tudo isso a gente tenta, de alguma forma, otimizar para eles e mostrar, né? A gente não coloca a mão na massa. A gente ensina eles como faz, mostra as ferramentas e orienta. E todos os hospitais que a gente passou até o momento têm feito isso muito bem. Bem bacana, cara. Então, isso tudo feito por um engenheiro, né, cara? Então, é aquela coisa, né? Aquele sonho da mãe do filho ser médico, você fala, não sou médico, mas estou trabalhando no hospital, né? Sim, com certeza. Mais algumas perguntas. Vai lá, pode falar. Eu nunca esperava que iria trabalhar num hospital. Na verdade, se você falasse há uns anos atrás que tem um engenheiro de produção dentro de um hospital, o pessoal ia falar, o que é isso? O que está acontecendo? Quando, na verdade, tem muita função, cara. Tem muita coisa que, se você entrar lá, vai ver um mar de oportunidades e, com certeza, você vai conseguir fazer um trabalho fenomenal. Exato, cara. Vamos lá, tem outra aqui, né, que é tipo, na tua opinião, por qual área é melhor começar a trabalhar a metodologia dentro do hospital, né? O nosso projeto, como eu disse, ele é feito no pronto-socorro, né? Então o nosso foco é o pronto-socorro, justamente porque é diminuir a superlotação, mas o trabalho principal, reforço, é nos leitos, na enfermaria e na UTI. Né, porque para você escoar aquele pessoal que está no pronto-socorro internado quando não deveria estar lá, só consegue eliminar, puxar eles fazendo esse giro do leito maior. Então, organizando as enfermarias e as UTIs, a gente consegue tirar a superlotação do pronto-socorro. Porque quando a gente aplica o VSM lá no pronto-socorro, você vai melhorar o tempo dele, né? Ele vai passar menos tempo no pronto-socorro,
boa na enfermaria e na UTI, esse paciente vai ficar internado lá embaixo. Então, na verdade, você piora a situação, né? Ele passa muito mais rápido pelo pronto-socorro, mas ele não sai do pronto-socorro. Ele fica lá esperando um leito. Então, é na enfermaria Então, e na UTI. tipo, a UTI é o equipamento crítico dentro do hospital, né? Lá na indústria, a gente quando mapeia, vê lá o gargalo nosso, é equipamento crítico. No hospital, normalmente, vai ser uma UTI, um leito, né? Nesse caso. De pandemia, o recurso nobre está sendo o ventilador, né? E o ventilador ele fica na UTI, o ventilador mecânico. Então, esse leito de UTI é um leito nobre, é um recurso nobre. E muitas vezes, fazendo uma análise dos dados que a gente tem, você tem uma taxa de ocupação de ventilador baixa e uma ocupação de UTI alta. Então, ou seja, tem gente na UTI que não está no ventilador. Então, essas pessoas não precisariam estar lá. Então, a gente estimula eles também a fazerem um gerenciamento da rotina e observar como é que está a minha ocupação da UTI. Ela está alta, mas o de ventilador está baixo. Será que esse pessoal que está lá sem ventilador precisa estar na UTI? Então, não. Então, é fazer um descalonamento desse pessoal. Tirar o pessoal de lá para liberar leito para quem realmente precisa. E descer esse paciente para uma enfermaria, para um leito de menos complexidade. Eliminar os desperdícios nesse caso aí, né? Se eu não estou usando, então tem que... Se o paciente está ali e não tem a necessidade, é como se eu estivesse produzindo na indústria e o produto está parado ali e não está vendendo, né? Então, fazendo aí os links, né? As correlações para o pessoal aí, né, que está entrando, que é da área de engenharia, então a gente consegue ver claramente aquilo que a gente aprende lá na faculdade, né, na área de como tem essa similaridade dentro de um hospital, né? Vamos lá, uma outra pergunta aqui, Jean, é o seguinte: quando você implementou, né, a metodologia Lean dentro do hospital, qual foi a primeira impressão dos colaboradores? E depois de alguns meses, a percepção dos colaboradores mudou ou não? Sim, eu acho que eu já até falei um pouco, falo mais detalhado agora. Em primeiro momento, o pessoal fica um pouco receoso, né? Porque, igual eu falei, não é normal no hospital ter um engenheiro de produção. Então, sempre nas nossas visitas, no nosso projeto, vai um especialista da metodologia, seja engenheiro ou não, e um médico. Um médico que já tenha passado pelo SUS, tem muita experiência de SUS, mas também conhece a metodologia. E por incrível que pareça, tem muito médico que manja muito da metodologia. Então vai um engenheiro e um médico. Vai um engenheiro e um médico para poder fazer essa conversão para o pessoal conseguir entender. Porque senão vai chegar um engenheiro lá e vai começar a falar de setup, de um monte de coisa, o pessoal não vai entender, né? Então o médico meio que é um intérprete aí nosso dentro da área, e aí o pessoal no primeiro momento eles ficam um pouco assim meio receosos: putz, será que isso aí funciona? Porque sempre foi assim aqui, aquele velho ditado que todo lugar fala, né? Sempre foi assim. E o pronto-socorro, por incrível que pareça, ele não deve ser da forma como ele é hoje, né? A gente sabe disso, né? Passar aquelas imagens de pronto-socorro cheio de gente internada lá não é o normal, só que para eles porque eles já estão acostumados com aquilo. E quando você fala que você vai tirar aquelas pessoas dali, eles não acreditam, porque sempre foi daquele jeito. E aí, ao decorrer das semanas, ao decorrer do projeto, eles começam a sair aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas começam a sair dali, começam a ir para os seus devidos lugares, aí eles começam a acreditar na ferramenta, aí o engajamento melhora e o sucesso vem. Isso a gente escuta, acho que em toda implementação, né? Aqui sempre foi assim, né? Essa é a fase mágica, né? E você mudar isso aí é bem difícil. O pessoal tá chegando aí, já passamos das 30 pessoas aí, então clica no aviãozinho, convida mais o teu amigo aí, o teu contato, porque tá bem interessante aqui esse link aí de aplicação do Lean no mundo da saúde, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta, né? Quais foram os dados mais importantes, né, que você precisou pesquisar dentro do hospital para pôr em prática a metodologia, né? Legal. Depois que terminar essas perguntas aqui, antes de abrir as perguntas, eu vou falar um pouco mais do nosso projeto, tá? Mas eu vou responder essa pergunta aqui agora. Os dados que a gente precisa... Já chama teu contato lá, ou quem está na live,
aciona o aviãozinho porque ele vai dar mais detalhe aí do projeto, tá, pessoal? Vai lá, Jean. Então, assim, os dados que a gente precisa, né? Como o nosso trabalho é focado na superlotação do pronto-socorro, a gente precisa entender o tempo médio de permanência. Então, a gente precisa desse tempo, o tempo médio de permanência de um paciente no leito de enfermaria, o tempo médio de permanência na UTI, né? A quantidade de pacientes que chega por dia no pronto-socorro, qual que é a taxa de conversão disso, ou seja, quanto desses que chegam precisa ser internados, são informações importantes. E quando você chega e pede isso para um hospital, eles quase que unânimes não têm. Então, assim, eles trabalham apagando incêndio, o que acontece em muita empresa, né? Cada dia é um dia e vamos para a guerra, e assim, o nosso projeto, antes de iniciar, nós fazemos uma coleta de dados, então vai uma equipe lá e pega os dados com eles, pega na mão realmente, ó, vamos lá calcular, pega o cronômetro, e quando você coloca isso numa base de dados e mostra para eles que é fácil, é possível fazer uma previsão, eles não acreditam, porque eles acham que não, que a demanda é da hora, mas na verdade tem um comportamento. Você sabe que na segunda-feira chega muito paciente, né? Às vezes aquele pessoal encheu a cara no final de semana, vai lá pegar atestado na segunda. Então, quando a gente olha no gráfico, na segunda-feira é o dia que mais tem paciente. E abro mais, o horário, das 7 ao meio-dia é o horário que mais vem gente. Então, não faz sentido você colocar a mesma equipe na parte da manhã em volume e o mesmo número de pessoal trabalhando à noite, né? Às vezes tem muita gente à noite porque ficou acumulado do dia. Então, quando a gente coleta esses dados aí, a gente mostra para eles, aí eles, verdade, né? Eu tenho 10 médicos de manhã e 10 médicos à noite, só que à noite chega 20 pessoas e de manhã chega 100. Não faz sentido isso. A gente precisa absorver essa demanda da manhã para desafogar à noite. Então, é mais ou menos esses dados que a gente precisa. Tempo, chegada de pacientes, tudo isso é importante para a gente. Eu costumo falar que com dados e fatos você consegue convencer aí o mundo, né? Então precisa ter realmente dados. Quando você chega para a pessoa, pode ser um médico ali que nunca ouviu falar em Lean, Six Sigma, mas quando você mostra para ele, olha, cara, você está tendo muita demanda na segunda de manhã e na segunda à noite tem a mesma quantidade de pessoas que a segunda de manhã, então não faz sentido. Aí o cara, pô, então realmente a gente está trabalhando de uma forma desbalanceada. Então vamos melhorar isso? E aí fica mais fácil. Seria o nosso balanceamento de linha, vamos dizer assim, né? Exato. A gente mostra até o TACT para eles, lógico que é difícil, né? Porque não é uma máquina que produz a cada 2 minutos uma peça, mas você tem um tempo médio que as pessoas chegam, então é legal mostrar isso aí para eles, né? E a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente sabe que médico, é complicado lidar com médico, né? Eles têm um ego alto e tal. Então, por isso que vai um médico para tentar convencer ele, falar de uma forma mais... Porque chega um engenheiro bruto lá e começa a falar de melhoria, os caras não vão comprar. O cara vai falar que esse cara, que isso aqui não é indústria, isso aqui não dá, isso aqui não vai, tem que ter um sentimento, né? Sim. Cara, mas vamos lá, conta um pouco aí, então desse projeto aí, Jean, para a gente depois abrir aí para as perguntas. Tá, então agora que tem mais gente aí, é legal falar do projeto, até para disseminar mais essa nova fase que a gente está vivendo. O nosso projeto, ele chama Lean nas Emergências. Tá? É um projeto do Ministério da Saúde, tá? Executado pelo Hospital Sírio-Libanês. Então, como que é feito esse funil, né? Essa participação de hospitais? Então, qualquer hospital público de porta aberta, ou seja, que chega a pessoa a qualquer momento, pode participar do projeto. Eles entram no site, eles se cadastram, e aí eles passam por um funil de seleção para ver se eles têm superlotação, né, porque como é no pronto-socorro, então tem que ter essa característica, então ele tem que ser porta aberta, ser SUS e ter um pronto-socorro lotado para poder participar do projeto. Então, o hospital entrando no projeto, ele recebe a consultoria de um especialista Lean e de um médico para fazer a coleta de dados. Aquela primeira parte que eu falei, que é levantar todos os dados do hospital, entender tempo médio de permanência, superlotação, tudo isso. E aí, no primeiro dia do projeto, na primeira visita, nós mostramos esses dados para eles, né?
Então aí a gente deixa mais para o médico falar, né? Porque você vai basicamente falar que o hospital do cara está superlotado por um problema de gestão. Então aí você tem que ter muito cuidado, porque senão você pode perder o pessoal ali, né? Você vai chegar na casa do cara e falar que a casa dele está bagunçada. Então é bem difícil, né? E aí depois a gente divide as visitas a cada 15 dias, então o mesmo especialista faz 2 hospitais por ciclo, tá? O ciclo ele dura em média 6 meses, o ciclo do projeto, e aí é intercalado. Uma semana eu visito um hospital, na outra semana eu visito outra. E aí na terceira eu volto para esse hospital novamente. Então, a cada 15 dias, nós visitamos o hospital e levamos para ele conceitos Lean, metodologias Lean. E a gente gosta mesmo de colocar na cabeça dele que não é só um emaranhado de ferramentas, né? Porque senão eles não vão ver valor nisso. Então, a gente gosta de falar para eles que é uma filosofia de trabalho, né? Uma metodologia nova que a gente está levando para eles, um conhecimento nosso, que já passamos por mais de 90 hospitais e todos deram certo, exceto 2 que teve um problema aí, mas foi questão política. E todos funcionaram. Então aí eles ainda ficam meio receosos, mas quando começam a ver o resultado, aí eles abrem e continuam o trabalho. Então é um projeto muito bacana, é um projeto que neste momento ele parou justamente por causa da pandemia, né? Então nós não temos mais pronto-socorros lotados, porque o pessoal ou está com medo de ir para o pronto-socorro, ou enfim, tá... Ninguém vai no... Não vai. Então, nós tivemos que mudar todo o nosso projeto, né? Então, o nosso projeto agora é mais focado em auxiliar os hospitais a dividirem o seu fluxo, né? Então, separar fluxo de pacientes que estão suspeitas de Covid e pacientes que são outras patologias, né? Então, a gente auxilia eles nisso. Porque se você deixar tudo no mesmo bolo, todo mundo vai se contaminar, né? Então a gente também entra com ferramentas Lean nas enfermarias, nas UTIs, para realmente deixar só quem precisa estar ali, porque, como eu disse, a UTI nesse momento, o ventilador é um recurso extremamente nobre, então não podemos dar ao luxo de estar uma pessoa ali com alta, podendo sair dali e estar usando aquele leito ainda, sendo que tem um outro paciente morrendo no corredor precisando de ventilador. Então a gente auxilia eles nessas questões. E aí nós criamos uma ferramenta agora, nesse momento, que a gente chamou de GDGC, que é o gerenciamento diário de um gabinete de crise, que foi até um engenheiro amigo meu, o Adriano, que criou essa ferramenta, que a gente faz o gerenciamento dos recursos dos hospitais através da gestão à vista. Então a gente estimula eles a terem reuniões diárias, com dados diários de entrada de pacientes, Covid, não Covid, para a enfermaria ou para a UTI, né? Como que está o quadro de funcionário deles, se o quadro está 100%, se perdeu algum tipo de especialista, médico, fisioterapeuta, enfim, qualquer colaborador, e qual é a previsão de volta desse colaborador, que é um dado extremamente importante. A gente está perdendo muito colaborador nessa pandemia, afastando. Também os recursos, né, como é que está a taxa de utilização do ventilador, do monitor, da bomba de infusão, que são recursos nobres no momento. A taxa de ocupação da enfermaria, da UTI, como é que está, se tem previsão de alta, se tem possibilidade de ter alta. Então, tudo isso a gente trouxe para eles uma ferramenta de gestão à vista, com cores, né? Então, 60% de ocupação fica amarelo, 90% fica vermelho, e eles adoraram. Eu tenho até um depoimento de uma gerente de um hospital do Rio de Janeiro que eu participei, que ela falou que aquilo lá mudou toda a carreira dela, ela vai fazer gestão, enfim, ela realmente comprou a ideia. Então está sendo muito efetivo esse nosso trabalho nesse momento de pandemia. Pô, que bacana esse depoimento teu, Vijan. E como você falou, né, o bom é ver que isso se transforma em salvar vidas, né, cara? E ver depoimentos de pessoas assim como essa gerente falar que isso mudou a forma dela trabalhar, mudou a vida dela. E com certeza você está aí beneficiando aí muitas famílias com isso, né, cara? Isso é bacana. Sim, sim. Parabéns aí pelo trabalho, né, cara? Bom, obrigado. Vamos lá. Estamos aí já mais de 30 pessoas. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir para perguntas aí agora. Eu vi que o Caio tinha feito uma lá atrás. Deixa eu pegar aqui, tentar achar a pergunta do Caio, né? Aqui. O Caio pergunta, Jean, tipo, quais ferramentas vocês consideram ideais para auxiliar o planejamento da implementação do Lean, né? Você já falou aí algumas, aí se quiser complementar aí com outras. Sim, a gente usa muito o espaguete, né, o diagrama de espaguete, para melhorar o fluxo deles.
que é uma ferramenta simples e que eles não conhecem, e quando você mostra o tanto que um colaborador caminha para fazer determinada atividade, eles ficam abismados com isso, né? E aí sai até sugestões de mudança de layout, mudança de setor, enfim. Então, o Spaghetti é uma ferramenta que a gente usa muito. O 5S basicão, né, que na verdade básico não tem nada, ele é bem complexo, não é simplesmente organizar, né? Ele é muito além disso, tem que criar uma cultura. Então, o 5S ele é muito explorado, né? A gente estimula eles a fazerem planos de ação, a reportar para a gente como está sendo executado o plano de ação, se está dando resultado, né? E VSM a gente aplica para ver aonde tem desperdício, né? Apesar da gente já saber alguns desperdícios, mas mostrando o VSM para eles e mostrando que basicamente 80% do tempo deles é desperdício, é muito mais fácil você poder trabalhar nesses desperdícios. Gestão à vista, né? Com certeza, isso aí sempre, como eu falei agora, o GDGC está ajudando muito a gestão à vista, você poder ter na sala da sua reunião, na parede, todos os dados importantes nesse momento, né? Você saber quanto está entrando, como está a sua taxa de ocupação, como está a sua saída, óbito. Então, isso é extremamente importante. E Kanban também, né? Kanban, lá na sala vermelha do pronto-socorro, que é onde é a sala de estabilização, quando chega um paciente muito grave, ele vai para essa sala e você tem que ter as coisas ali, não pode faltar. Então, a gente estimula eles a fazerem Kanban, porque se faltar um equipamento ali, algum EPI, alguma coisa, o paciente pode morrer. Então, eu acho que essas 5 ferramentas são extremamente importantes. O Spaghetti, 5S, VSM, gestão à vista e Kanban. Bacana, e tudo são ferramentas da área do Lean mesmo, né? Coisa que a gente aprende no dia a dia na indústria, né? E que, com certeza, ajuda muito aí nessa implementação. Uma coisa que eu vejo também bastante é tipo essa questão que você falou do Kanban, né? Às vezes a fábrica para porque não tem um parafuso, né? Faltou um parafuso tal no estoque e parou a fábrica. Eu acho que a mesma coisa pode ser no hospital desse, né? No caso lá, faltou um EPI, às vezes uma luva, né? Não tem, o médico não vai poder fazer a cirurgia. E aí, como é que faz, né? Sim, Então, sim, soro, coisas básicas, cara, que tem que ter ali, e às vezes o pessoal fica, até mesmo, que eu posso dizer, exames. Muitas vezes o paciente precisa de um exame, e aí você não tem um lugar específico para deixar os exames dos pacientes, aí fica em qualquer lugar, aí a pessoa que vai reavaliar, às vezes não é o mesmo médico, não sabe onde está o exame, pede de novo, aí é mais 2, 3 horas para o cara fazer o exame e ficar pronto, então é tudo desperdício que a gente tenta eliminar com gestão à vista, com Kanban, com identificação, enfim, ferramentas básicas que dão resultado. bacana, cara, muito bom. Tem outra pergunta aqui do Evandro. Evandro é daí de Campinas também, cara, trabalhou comigo aí. Um abraço aí, Evandro. Ele está perguntando se você já chegou a aplicar o TPM em alguns equipamentos aí dos hospitais. Não, ainda não, né? O nosso projeto ainda, antes da pandemia era um, acredito que depois da pandemia vai ser outro, e talvez a gente comece a trabalhar em blocos cirúrgicos, e aí começa a entrar outras ferramentas, né? Mas até o momento não, a gente ainda não fez TPM, não mostrou para eles TPM. A gente, na verdade, até tenta mudar um pouco a forma de falar as ferramentas para não assustarem eles, né? Por isso que vai o médico, mas talvez depois da pandemia o projeto mude, e aí a gente tenha que entrar para outras áreas, para blocos cirúrgicos, começar a trabalhar com a rede toda, né? Não só com hospitais, mas também em UPAs, porque, na verdade, a superlotação, isso é um dado importante de todos saberem, a superlotação de um hospital, ela não é por motivo de entrada, não é porque está chegando muita gente ali, é porque não está saindo as pessoas do leito. As pessoas não estão saindo. O pessoal tem esse costume de falar, né? Meu PS está superlotado porque chega a 300 pacientes por dia. Mas desses 300 pacientes, qual a taxa de conversão disso? 10%. Então, 10% desses daí vão ficar parados ali, os outros vão passar, vão embora e 10% vai ficar retido ali se você não girar seu leito. Então, a gente sempre estimula isso para eles. É criar o fluxo contínuo, né? Então, entrou, saiu, se isso acontecer, né? E bacana, você falou uma coisa importante, né? Às vezes adaptar um termo, mudar uma forma de falar, porque realmente existe esse preconceito, né? E quando você fala em TPM, o cara vai lá procurar, primeiro ele não vai saber o que é TPM, aí ele vai procurar no Google,
achando que é alguma coisa, vai estar no Google que é manutenção preventiva total. Tá ligado ao equipamento. E aí já começa a falar, pô, esse cara tá achando que aqui é máquina, não é máquina, é pessoa. Aí cria esse preconceito, né? Bacana isso que você falou de ter que adaptar alguns nomes, né? Sim, sim. Tem uma outra pergunta aqui do Wendel, né? Ele perguntou qual que é a maior dificuldade ou o maior desafio pós-implementação, né? Essa é uma pergunta boa, viu, Wendel? Que realmente, não só em hospital, mas em todo lugar. Na verdade, o pós é reconhecimento, né? Durante a aplicação do projeto, durante o desenvolvimento do projeto, mostrar valor para eles nisso. Se eles verem que tem valor, eles vão seguir, né? E o projeto, como eu disse, ele dura 6 meses, mas a gente acompanha mais um ano depois, através dos indicadores, né? Então, no nosso site, eles vão postando os indicadores lá e a gente vai monitorando. Se a gente vê que o indicador está subindo muito, exemplo, taxa média de permanência está aumentando muito, a gente entra em contato. Por que está aumentando? Vocês estão com dificuldade de fazer girar o leite? Está com algum conceito de ferramenta que vocês não estão sabendo mais lidar? E a gente entra em contato e tenta ajudar eles a voltar ao patamar antigo. Essa eu costumo falar que às vezes implementar consegue, o difícil é manter, né? E criar realmente, como você falou, criar uma filosofia, não ser uma ferramenta, ir lá e não, criar uma nova filosofia de trabalho, né? Eu acho que você falou isso bem no início, que é mudar a cabeça das pessoas, então acho que essa é uma parte bem difícil aí. Isso vale para qualquer local que as pessoas forem implementar o Lean, né? Uhum. Se a gente chegar lá só com um pacote de ferramenta, soltar um pacote de ferramenta para eles e achar que eles vão acreditar naquelas ferramentas ali só, não adianta. A gente tem que plantar a filosofia na cabeça deles, o modelo Toyota mesmo, né? De expor problema, de resolver problema. E se você fizer isso, com certeza eles vão manter o resultado. Bacana. Tem uma outra aqui, né, que é do seu xará aí, né, o Jean também. Ele pergunta se vocês trabalham com o Ministério da Saúde. Acho que isso aí você já falou, né? Você já explicou que é um projeto do SUS. Inclusive, qualquer hospital, você comentou, né, Jean, pode se cadastrar e aí vai passar por uma avaliação, né? Isso, é um projeto que é do Ministério da Saúde, tá? E executado pelo Sírio-Libanês. Então, o Sírio-Libanês, nesse momento, ele apenas executa o projeto, tá? Eu trabalho para o Sírio-Libanês e esse projeto é do Ministério que o Sírio executa. Tem uma outra aqui que perguntou, ele está perguntando sobre os serviços de triagem, né, mais básico. Se vocês fazem também algum tipo de otimização nesses serviços de triagem. Sim, a gente vê desde a entrada do paciente até o tempo que ele é tomada a decisão dele internar, é considerado pronto-socorro, né? Então a gente faz um trabalho lá sim, nós sentamos com eles, entendemos como eles fazem o processo. Muitas vezes a triagem falha também, né? Às vezes o que a gente considera, por exemplo, o tempo de triagem, né? O pessoal considera que é só o tempo que você está coletando os dados do paciente ali, medindo pressão. Quando, na verdade, você faz algumas tarefas adicionais dentro desse tempo que poderia ser feito em paralelo. Então, por exemplo, você triou o paciente, pegou a pressão dele, você libera ele e aí você vai começar a preencher a ficha, fazer algum outro trabalho. Isso leva um tempo, né? Esse tempo não está agregando valor. Então, tentar fazer esse preenchimento de uma forma mais otimizada enquanto está sendo feita a triagem dele. Geralmente a triagem tem um enfermeiro, né? Então, o enfermeiro tem que ser bem instruído quanto a isso. Eliminar o tempo morto aí no caso, né? Então, todo esse tempo aí que fica parado esperando, o tempo de espera é colocar atividades que agregam valor. Então, bem bacana também essa Sim, o ideal seria triar um paciente, ele sair e já sentar outro. E muitas vezes passa 5, 8, 10 minutos sem chamar ninguém, porque ela está fazendo alguma atividade ali que talvez poderia ser otimizada, enfim, aí vai caso a caso, né? Bacana. Tem uma outra aqui da Iris, né? Bem interessante essa, né? Qual dica que você tem aí para dar para um engenheiro que quer entrar nessa área, né? Então, quais seriam os primeiros passos?
Pergunta. Essa é difícil, hein? Essa é difícil, hein, Gé? Eu Primeiro diria, tem que gostar, né, Gé? Porque não é fácil, né? é assim. Eu não essa daí realmente assim, eu caí nessa área porque um amigo meu me convidou para trabalhar, né? Então eu passei por um processo seletivo, mas eu conheci uma pessoa que trabalhava lá nesse projeto. Você tem que conhecer muito da metodologia, né? Não somente das ferramentas. Então, se eu puder te dar uma dica, eu vou te dar essa dica. Entenda muito da metodologia, da filosofia, tá? Porque, como eu disse, se você só entender de ferramenta e achar que é só um compilado de ferramentas, não vai ter sucesso na área da saúde. Primeiro porque, já disse, médico é complicado lidar, principalmente o médico, profissional da saúde como um todo, mas eu ressalto o médico porque médico é complicado. Então, é O mostrar ego é lá em cima, né? lá em cima. Então não pode chegar lá só com um pacote de ferramentas e mostrar para ele. Então você tem que viver isso aí e gostar mesmo e ter bastante estômago, porque você vai ver muita gente no pronto-socorro passando mal. Eu já vi um senhor, até me emocionei no dia, ele estava há 3 dias no pronto-socorro, aguardando um exame, alguma coisa lá, não lembro, de jejum, cara. Então foi um momento muito delicado. Chorei até, porque um senhor Caramba. bem debilitado, esperando o exame por 3 dias em jejum. Então você tem que ter estômago, tem que ter pulso e saber trabalhar com a metodologia. É bem bacana isso que você falou, Jean, porque assim, às vezes, principalmente as pessoas que estão saindo da faculdade, acham que não, eu vou fazer esse curso e já vou sair implementando. Acho que antes de conhecer a ferramenta, é importante conhecer bastante a filosofia, como convencer as pessoas, né? Porque no final das contas, né, do dia, você vai ter que fazer aquelas pessoas que estão no hospital comprar a tua ideia, né? Você é Eu acho que vendedor, essa é cara. a parte mais difícil, né? Você é Ser o vendedor. vendedor. E você só vende algo que você acredita e que você conhece. Você não consegue vender algo que você não Exato, acredita e você não conhece. exato. Então tem que gostar, tem que comprar ideia, tem que aplicar. E eu sempre falo com as pessoas o seguinte: eu não estou trabalhando, como é que eu faço para aplicar isso? Pô, aplica na tua casa, faz um projetinho para reduzir o custo de energia da tua casa, faz projeto para reduzir consumo, desperdício de alimento dentro da tua casa, porque aí sim, quando você for para isso vai estar dentro do teu DNA, dentro do teu dia a dia, como uma filosofia, não simplesmente como ferramentas, né? Sim, isso aí. Tem uma outra aqui, a gente está chegando no final, aí tem mais uma ou duas perguntas, tá? Já estamos aí, passamos aí, batemos uns 40 pessoas, ah, sobre aplicação de causa raiz, né, de identificação de causa raiz e tomada de decisão. Vocês usam essas ferramentas lá de Ishikawa, análise de causa? Sim, eu tô até com a pergunta dela aqui. Os casos de anormalidade, exemplo, tempo de espera de atendimento. Existe uma metodologia para identificar a causa raiz? O que a gente usa para identificar esses problemas é o VSM, né? A gente vê que basicamente o tempo de espera é o maior gargalo aí, é o maior problema, né? É o que leva o tempo médio de passagem de um paciente para cima. E a ferramenta a gente usa Ishikawa, a gente mostra para eles o Ishikawa, e basicamente a espera ela está atrelada a alguns fatores. Por exemplo, a espera para um exame. Muitas vezes o cara que faz o exame cria lotes. Então ele espera ficar pronto 4, 5, 6 raios-x para poder liberar. Então, na verdade, a gente é o estoque, né? Então a gente tenta criar esse fluxo contínuo. Chegou um exame, faz, ficou pronto, devolve. É porque se você for ficar criando lote, o primeiro paciente vai ficar esperando lá 2 horas, 3 horas. E isso leva o tempo de permanência do pronto-socorro para cima. Então a gente aplica ferramentas Ishikawa, 5 porquê, né? 5 porquê é bem básico, mas ele dá resultado, né? Por que esse paciente está esperando? Porque o exame não ficou pronto. Por que o exame não ficou pronto? Porque o cara não enviou. Por que ele não enviou? Eu estou fazendo lote. Então chegamos na causa raiz. É, Então 5 porquê acha a causa raiz, Ishikawa acha a causa raiz. Então, essas ferramentas aí ajudam bastante. bem bacana, já. Acho que eu costumo falar que os cinco porquês é tipo
é a primeira ferramenta Lean que a gente aprende, né? Quando a criança chega e pergunta alguma coisa para a gente, mas por que isso é assim? E aí, às vezes, você fica sem saber o que responder e isso te ajuda a buscar a causa do problema, né? Então, acho que bem bacana esse teu depoimento aí de uso dessas ferramentas simples, mas poderosas, né? Vamos lá, acho que mais uma pergunta aí, né? Deixa eu pegar a última pergunta aí para a gente dar um tchau para a galera, tá? Acho que travou um pouco aí agora, mas tô me ouvindo? Tá me ouvindo já? Acho que travou, mas tá me ouvindo agora? Tá. Tá. A última pergunta aí é sobre hospitais públicos, né? Tem algum que é referência? O que é que você acha aí com relação aos hospitais públicos? O que é que você enxerga, né? Porque às vezes a gente ouve muito falar em hospital público, já fica aquele preconceito de que as coisas não funcionam bem, né? Se tem algum exemplo aí de um hospital público hoje que é referência. Público que foi exemplo disso, eles têm até um vídeo na nossa comunidade ali nas emergências, é um hospital Socorrão 2. Depois, não sei se eles colocaram um vídeo no YouTube, não sei, depois eu vou dar uma olhada, até te mando se eu achar. E o legal é que eu estava fazendo o trabalho, o projeto, esse semestre, na Unicamp, aqui em Campinas, que é a cidade que eu moro. Só que, infelizmente, a gente parou no meio do projeto, mas a gente colheu alguns resultados lá já. A gente conseguiu mudar algumas coisas lá. Eles tinham muitos, eles chamam de feudos, né, os donos dos leitos que não, às vezes fica com alguma coisa que tem que ser o leito da forma dele, quando na verdade o leito é do hospital, né? Então a gente conseguiu quebrar alguns paradigmas lá e estava indo bem lá também. Então, e a gente volte e lá vira de sucesso também. Tá travando, eu acho, né? Travou aqui. O pessoal pediu para você repetir o nome do hospital aí, para eles procurarem na internet aí já. Acho que agora voltou. Voltou? É Hospital Socorrão 2, lá do Maranhão. Eles compraram muito a ideia, eles fizeram certinho, aprenderam a metodologia, aplicaram, e inclusive na pandemia eles estão saindo muito bem com a ajuda que a gente deu lá no projeto Lean. Eles pegaram alguns dos conceitos e estão usando hoje e eles estão bem. Se chama Socorrão 2. Eu vou ver se eu acho o vídeo deles no YouTube e eu te mando, Murilo. Aí você publica na página aí. Valeu. Então estamos chegando ao final aí. Vou agradecer aí ao quem assistiu a live, né? Vou deixar aí um aviso. A gente tem aí as redes sociais, o LinkedIn, tem o YouTube, tem o Instagram, tá? Acompanhe lá, tem um monte de material, tudo gratuito para vocês. A ideia é a gente levar o conceito, a filosofia do Lean aqui para o Nordeste, tá? E aí abrir para Jean aí, fala aí. Só queria complementar uma coisa, antes de terminar, que, como eu disse, a gente tem a comunidade, eu vou escrever o nome dela aqui nos comentários. Quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, é um projeto que está ajudando muita gente, ajudando muitos prontos-socorros e principalmente a população. Então, é um projeto Lean nas emergências. Lá no site tem alguns cursos gratuitos, tem algumas palestras, tem um fórum que tem vários hospitais debatendo assuntos de gestão. Então, é muito bacana a comunidade. Eu não sei se quem não é membro consegue acessar as fotos,
mas seria bacana vocês verem as fotos dos prontos-socorros de antes do projeto e de depois do projeto. É realmente brilhante e o pessoal fala que, bom, não é o mesmo lugar, só que a gente toma um cuidado de tirar sempre a foto no mesmo lugar, então não tem como falar que não é. Então, a gente tira a foto sempre nos mesmos dias, ou seja, sempre nas segundas, por exemplo, às 14 horas. Então, se historicamente às 14 horas da segunda era cheio, por que agora não está? Então, porque teve alguma ação, teve algum resultado referente ao projeto. Inclusive, entrou um hospital aí agora, ó, CHMGTB, é um hospital lá de João Pessoa que eu estava fazendo o projeto lá, Complexo de Mangabeira. Complexo Hospitalar Mangabeira, Governador Tarcísio. Ah, bacana, cara. Ah, travou um pouco aí, mas muito bacana. Depois me manda essas informações, Jean, que eu vou publicar também no grupo aí. Eu te marco lá na página nossa, lá no Instagram e Beleza. no LinkedIn. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Realmente muito bom aí. Muito bom esse trabalho aí que vocês vêm fazendo aí, que você vem puxando nesses hospitais. Isso aí é como você falou no início, né? Além de ajudar o hospital, você ajuda vidas, né? Acho que isso no final do dia é bem gratificante, tá? Parabéns Sim. aí mais uma vez mesmo. Parabéns por ter aceitado essa live aí, ter ficado aí uma hora aí com a gente, tá? Vamos tirar uma foto aí da selfie aí para colocar nas páginas, tá? Deixa eu tirar aqui um print aí. Dá um ok aí você. Valeu, pessoal. Então, muito obrigado aí. Jean, mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí, tá? E a gente vai se falando aí sobre linha aí e se vendo aí nas comunidades linha aí do LinkedIn, ok? Beleza. Valeu, brigadão, pessoal.